Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao evento do Global Power Platform Bootcamp. Neste evento, eu irei abordar o seguinte tema: qual a diferença entre o Power Automate e o Power Automate Desktop? Embora eles tenham o mesmo nome, eles possuem finalidades diferentes, tá? Bom, para quem não me conhece, me chamo Pedro, Pedro Paulo, sou apaixonado por tecnologia, minha especialidade é dados e eu sou formado em TI e pós-graduado em Business Intelligence e Analytics. Aqui no QR Code fica meu LinkedIn, caso você queira se conectar comigo, aumentar nossa network, aponta sua câmera aí para esse QR Code aí, você vai ser direcionado para o meu LinkedIn, só mandar uma conexão lá e assim que eu acessar eu já aprovo, certo? Bom, aqui são algumas das minhas certificações, né? Tenho certificação aí do Power BI, a parte de Fundamentals, da Power Platform, do Azure, tenho certificações em outras ferramentas, tal qual o AWS, o Cloud Practitioner, tem do Nime, tem da CertProf, tá? Falando sobre agenda, tá? Então, é, a primeira etapa aqui eu vou explicar a diferença entre o DPA e o RPA e depois eu providenciei um exemplo prático bem legal aí para a gente estar identificando todas as possibilidades com essas duas vertentes. Bom, o que é uma automação de processos? E aí falando da minha definição sobre o que eu acho, né? Na minha visão, é tornar um processo que outrora era executado de forma totalmente manual em um processo menos oneroso, utilizando a tecnologia ao seu favor. E por que eu digo em um processo menos oneroso? Porque uma automação não quer dizer que você está automatizando 100% do processo. Mas às vezes você pode automatizar uma pequena perna ali do processo que já vai trazer um ganho extremamente substancial. Vou dar um exemplo. Você tem prontuários, né? Fichas que as pessoas preenchem ali de hospital, de clínicas médicas. E anteriormente a esse cenário era necessário ali cada pessoa preencher, né? Ela preenche essa ficha. Aí depois tinha que uma pessoa pegar esse documento, né, esse papel, e imputar isso manualmente lá no sistema, ok? É um processo totalmente rudimentar. Aí você foi lá, fez um Power Apps da vida, né, onde você consegue escanear ali com o celular, né, você tira uma foto ali do formulário e isso já é populado ali, né, no banco de dados, no SharePoint, no Dataverse, no SQL. Bom, você automatizou, mas a ação da pessoa ter que ir lá e tirar uma foto continua manual, ou seja, você não automatizou 100% do processo, mas você automatizou 99%. Então, por isso que eu digo que tornar um processo menos oneroso, isso não quer dizer que ele esteja 100% automatizado, tá? Então, essa é a minha definição. Agora, falando do DPA versus o RPA, né? Basicamente o DPA, que é o acrônimo, né, de Digital Process Automation, é uma ferramenta barra tecnologia utilizada para automatizar processos, otimizando fluxos de trabalho. Por exemplo, você tem uma task, uma task lá no Planner, né, e sempre que essa task ela for finalizada, alguma task do Planner for finalizada, você recebe um e-mail para você conseguir controlar ali o fluxo da sua equipe. Por exemplo, isso é uma automação digital, né? Ele é um DPA, tá? E tem vários outros exemplos, ou seja, eu estou usando ferramentas, basicamente eu estou usando ferramentas na nuvem, estou usando o SaaS, né? Para automatizando essas ferramentas. Então, eu tenho o Excel, o Office 365 como um todo, né? Que agora é Microsoft 365, então tem o Office, tem o Excel, o PowerPoint, aí tem o OneDrive, tem SharePoint, ou seja,
criando automações disso, eu estou falando de um DPA, tá? De um processo digital. Agora, quando eu falo de um RPA, que é o Robotic Process Automation, basicamente ele é uma ferramenta mimética, ou seja, ele está replicando ações humanas ali. Então, como eu falei aqui, ele age de forma repetitiva, executando tarefas de alto volume. Ou seja, ele vai ficar num looping ali infinito e fazendo simulações como se estivesse, por exemplo, clicando lá no seu sistema, no seu ERP, por exemplo, um SAP, né? SAP você tem que fazer um input lá de notas fiscais, né? Então, basicamente, no RPA, é a mesma coisa que você está passando coordenadas para a máquina para ele fazer isso de maneira exaustiva. Você passando a coordenada XY do mouse, ele vai clicar em cima do campo. Quando ele clicar em cima do campo, ele vai imputar tal informação. Depois ele vai pressionar a tecla Tab, que vai pular para o campo seguinte, que vai colocar a data de lançamento dessa NF, e depois ele vai clicar no botão salvar, e depois ele vai fechar o SAP. Em seguida, ele vai abrir o SAP de novo, vai se logar novamente, vai fazer tudo de novo, ou seja, ele vai fazer isso num looping, né, de forma exaustiva, e isso é mais destinado a alto volume mesmo. Ou seja, eu preciso lançar diariamente 1000 notas fiscais no SAP, algo que seria, falando questão, uma pessoa não conseguiria fazer, você talvez teria que ter uma equipe voltada a isso. Então, pô, talvez esse cenário, um RPA lhe atenda bem, né? Tem algumas ferramentas do mercado, né? O Power Automate Desktop é uma das, né? Tem muita gente que usa também o Selenium com Python, né? Que você pode integrar com Python ou com Nime para fazer essas automações. E também tem o iPath, né? Que também é uma ferramenta, né? Ali bem ranqueada no quadrante Gartner, né? Então, só para vocês saberem que existem outras ferramentas e o Power Automate Desktop é uma das. E aí, falando em quadrante Gartner, né, a Microsoft ela é uma das líderes, tá? Então, assim, ela entrou nesse campo um pouco depois, né? Mas a Microsoft ela tem uma estratégia muito agressiva, então ela consegue rapidamente ir se ranqueando ali, ganhando o campo, assim como foi com o Power BI, que foi uma ascensão meteórica, né? Depois que o Power Automate Desktop entrou no mercado, ela conseguiu também ali se posicionar como os líderes do mercado e, sabendo da estratégia da Microsoft, bem em breve é capaz dela já estar ali no topo dessa pirâmide, tá? E para quem quiser saber mais sobre esse relatório da Gartner, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela que você vai conseguir acessar a página desse relatório, ok? Então esse é um desenho high level de uma automação. Então aqui eu tenho um Power Automate que eu posso bater no Microsoft 365, no Azure AD, no DevOps, posso fazer automações, automatizar diversos processos com essas ferramentas que a gente chama de ferramentas SaaS, né, que são ferramentas que estão na nuvem. Além disso, eu posso, através dele, fazer uma linkagem com um RPA, tá? Fazer um web scraping, né, que é uma raspagem de dados. Posso unir, né, o RPA com o DPA e fazer esse processo de automação usando uma conexão, né, que a gente chama de gateway, data gateway, tá? E só para complementar, a gente tem o DPA, a gente tem o RPA e a gente também tem o BPA, que é Business Process Automation, que basicamente é um outro conceito, né? Mas que você cria uma automação do seu processo de ponta a ponta. Então vamos pensar assim, uma contratação, né? Um processo de contratação de funcionário ali no RH. Então contratou, o RH fez a entrevista, né?
entendeu que aquele colaborador que vai preencher aquela vaga, e aí o sistema pensa, já manda uma ordem de compra do crachá, né? Já manda uma informação para a segurança da informação, já para liberar o firewall daquele usuário, porque ele vai acessar via VPN, vai acessar remotamente, já manda para a gestão de ativos, para eles providenciarem o notebook que vai pegar ali o endereço, vai mandar o notebook. Ou seja, aí é um desenho, né, usando essas ferramentas, o RPA, o DPA, mas aí você está falando de um processo como um todo, né? E geralmente quando a gente faz um RPA ou um DPA, a gente pega uma fração do negócio, uma fração da nossa necessidade. O BPA, ele pega o processo como um todo, ele enxerga o processo como um todo, tá? Mas são com essas ferramentas que você vai executar. E pensando aqui, vamos elocubrar aqui um estudo de caso simples, né? Pensando, né, em unir ambas as ferramentas, né, o Power Automate e o Power Automate Desktop, a gente pode pensar no seguinte cenário, tá? Então, a gente tem uma caixa de e-mail setorial que recebe e-mails de lançamento de notas fiscais, ou seja, tem um e-mail setorial, né? Notas, notas a pagar, @suaempresa.com.br. Né? E ali, os fornecedores, então, né, os compradores e os fornecedores vão direcionando para aquela caixa de e-mail as notas fiscais. Porém, segue sempre um padrão ali, né? Ou pode vir de um sistema, né? O sistema mandar para essa caixa de e-mail o número da nota fiscal mais o nome do fornecedor, né? Mais a data da nota de emissão da nota fiscal ou a data de recebimento, enfim, né? Pensando nas variáveis aqui poderiam ser muitas, né? Essas notas fiscais, elas são enviadas dentro de um zip, né? Então você recebe um e-mail com um zip, o e-mail, o título do e-mail é nesse padrão e você recebe um zip ali. Então hoje tem um colaborador que é responsável por essa caixa setorial, ou seja, todo e-mail que chega, ele pega, salva esse anexo, descompacta e disponibiliza em uma pasta ali na rede, tá? E ali tem uma equipe de 3 colaboradores, porque esse volume é alto, que eles ficam responsáveis por jogar imputar essas notas fiscais dentro do ERP deles, tá? Pensando aqui um SAP da vida, tá? Então, como a gente poderia atuar nesse caso, tá? Ou você pode eventualmente reduzir mão de obra, ou você pode melhorar, né? Inclusive a carga sobre esses colaboradores. Então, esses colaboradores, eles podem, agora você tem a vazão aí para conseguir destinar eles para outras tarefas. Então, como a gente faria? Tá? Um desenho de uma possível solução. Utilizando o Power Automate, tá? Você criaria um gatilho nessa caixa setorial que faria a validação. Bom, esse e-mail que está recebendo segue o padrão? Ele tem ali, ele contém NF, a palavra NF, ou contém, né, uma data, ou contém XPTO, então você segue um padrão, né? Você poderia ter diversos padrões ali. Nesse caso, eu coloquei ali o acrônimo NF, de nota fiscal. Então, todo e-mail que contém NF, ele vai ativar esse gatilho. Por quê? Toda automatização, toda automação, ela basicamente, qual que é a estrutura dela? Você tem um gatilho e você tem as etapas subsequentes. O gatilho, basicamente, é o que vai ativar aquela automação. Então, você pode ter gatilhos de horários. Então, eu quero que todo dia, 10 horas da noite, esse gatilho, essa automação seja executada, né? Ou seja, é um gatilho. Você pode ter um gatilho nesse aspecto que ele fica olhando um padrão e quando ele identificar esse padrão ele ativa. Ou você pode ter até um disparo manual, né? Um disparo manual, ou seja, cliquei num botão, tem um botão na parede, cliquei num botão na parede, ele vai disparar esse meu fluxo, tá? Então, o padrão aqui é o acrônimo NF.
tá? A abreviação de nota fiscal. E aí, seguiu esse padrão? Não? Então, ok. Encerrou meu fluxo, não faço nada. Agora, seguiu esse padrão? Ok. Então, o que o Power Automate faz? Ele pega esse arquivo e salva, né, esse zip, ele vai lá salvar no SharePoint. Tá? Ele salva numa pasta lá, anexos recebidos no SharePoint. Depois disso, ele pega esse anexo que acabou de ser criado e descompacta para uma pasta chamada notas fiscais a imputar no sistema, por exemplo. E aí ele manda, né, um comunicado para o Power Automate Desktop que está numa máquina virtual, nesse caso, manda um comando e fala, ó, pega esses arquivos que acabei de jogar aí na pasta descompactar e lança no SAP. E aí o Power Automate Desktop, ele vai lá, vai iniciar o SAP, vai entrar na transação de lançamento de notas, vai abrir cada nota ali, pegar os campos e imputando nos seus devidos campos, tá? Nome do fornecedor em nome do fornecedor, data em data, valor em valor. Finalizou, ele salva, fecha o SAP, ele faz isso com todas as notas fiscais ali, depois que acabar, ele conclui o papel dele e fica esperando o próximo gatilho, o próximo sinal ser enviado para ele. Olha só a complexidade, né, dessa solução e o quanto que ela iria beneficiar um negócio, né? Porque aí você não teria mais tantos colaboradores que tem que destinar para essa função, esses colaboradores podem estar desempenhando outras tarefas, né? E você conseguiu melhorar, inclusive, ali os lançamentos, evitando possíveis erros de digitação, tá? Então, esse é um exemplo, tá? E essa daqui é a interface do Power Automate. Para quem nunca acessou, vai lá no navegador, make.powerautomate.com, ou você entra lá no www.office.com e lá você vai conseguir ver todas as soluções que estão contempladas na sua licença, tá? Então, como eu falei, sobre os gatilhos, você tem um fluxo de nuvem automatizado, que é seguindo um padrão ali, ele é disparado, o instantâneo, que é um botão, né? Eu clico ali, eu disparo manualmente, e o fluxo da nuvem é agendado, ou seja, eu defino horários, dias da semana, e eu defino a periodicidade que ele vai ser executado, tá? Aqui é um exemplo de uma automatização feita no Power Automate. Então, eu criei uma recorrência, né? Ali ele está lendo um conjunto de dados do Power BI, que é uma ferramenta SaaS, e ali ele faz algumas consultas, faz uns tratamentos, tudo mais, e no final ele dispara e-mails, tá, para destinatários distintos e depois ele encerra o fluxo, tá? Então esse é um exemplo de DPA. E também tem a interface do Power Automate Desktop. Diferente do Power Automate, que você acessa via seu navegador, o Power Automate Desktop ele é um programa instalado na sua máquina. Então você tem que baixar um instalador, né? Como eu baixo o instalador? Você, lá no mesmo link, né? make.powerautomate.com, que é essa tela anterior aqui, ali no canto superior direito você tem a caixinha instalar. Então você seleciona essa caixinha e vai aparecer Power Automate para desktop, né? E também ali você consegue baixar o gateway de dados, tá? O Data Gateway, para você fazer a conexão da sua máquina com a nuvem. Então você baixa ali o Power Automate Desktop, a instalação super facilitada, next, next, next. E aí você abre esse programa no seu Windows, na sua máquina, e aí você vai ter uma interface semelhante a isso, tá? A isso que você está vendo na sua tela. E perceba que aí as etapas já são um pouco diferentes. Tipo ali, ó, clique no elemento do Windows, né? Popule um campo de texto do Windows, ou seja, ele está executando ações humanas, o que um humano executaria, tá? Então essa é a grande diferença entre o DPA e o RPA, espero que tenha ficado claro sobre isso, tá? E assim, pontos de atenção. Para você utilizar o Power Automate Desktop, primeiro você precisa ter uma licença Premium, tá? Você consegue, inclusive, ativar um trial de degustação, porque você pode, né, ali brincar um pouco com o Power Automate, montar um case e levar para sua diretoria para ver se aprova, tá?
Mas aí você tem que avaliar, geralmente é com gestão de ativos, que cuida ali das licenças, se, primeiro, a ferramenta é homologada na sua instituição, se você está em uma empresa, né, se você é o colaborador de empresa, vê se ela é homologada lá, ok, para você não passar perreio, não ficar sempre em compliance ali com sua instituição. Se ela não for homologada, vê quem pode, né, homologar essa ferramenta, leva essa questão, fala, ó, tem a ferramenta XPTO, preciso fazer umas automações e eu preciso dela homologada, com quem eu falo, né, com quem eu posso fazer essa solicitação. E para construir, você não paga nada, tal qual assim o Power BI, né? Você tem um Power BI desktop, você consegue montar seus relatórios sem ter uma licença atrelada, sem ter nada atribuído ali. Agora, no momento que você vai, né, produtizar isso, aí você precisa ter uma licença, tá? E é uma licença premium, verifica o valor, verifica o seu centro de custos, se tem OPEX para isso, tá? Então, foco nesses pontos de atenção. Então, agora a gente vai para o exemplo de automação que eu desenvolvi e espero que vocês gostem. Então, olha só que interessante, aqui eu já estou com as telas abertas, tá? Então, aqui a gente está com o Virtual Agent aberto, tá? Para quem não conhece o Virtual Agents, ele é uma solução da Power Platform para criar chatbot, tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha que legal. Aqui no desenvolvimento, eu não vou me aprofundar em muito. Então, o que eu desenvolvi? Aqui a gente tem um gatilho, né? O chatbot, ele sempre tem uma frase gatilho, né? Seja oi, olá, né? Tudo bem? Você percebe, por exemplo, você vai interagir com um chat de aplicativo de banco, você digita uma frase lá, o bot já vai falar com você, né? Então, isso são frases gatilhos. Então, eu coloquei aqui o GPPB 2023, que é a abreviação, né, do Global Power Platform Bootcamp 2023. Então, toda vez que eu digitar, e a gente pode fazer o teste aqui, ó, toda vez que eu digito, ele ativa e ele já vai para o próximo step, né? E aqui, então, eu coloquei uma pergunta. Qual palavra você deseja pesquisar, tá? Porque qual que é a ideia dessa minha automação? Eu digito uma palavra e ele vai buscar a quantidade de resultados que tem no Bing, tá? Só que isso usando o Power Automate mais o Power Automate Desktop. Então ele faz essa pergunta e salva a sua resposta numa variável, tá? Então eu não vou responder agora, mas basicamente ele salva numa variável e depois ele coloca uma frase. Aguarde um instante, estou pesquisando em minha base de dados. Nesse momento, ele manda um comando para o Power Automate, tá? Ele manda um comando para o Power Automate, pegando, né? Ele pega então essa variável, traz essa variável e chama um fluxo do Power Automate Desktop passando essa variável, né? Essa palavra que eu inseri lá, aqui como input, tá? Isso daqui vai bater no Power Automate Desktop e depois ele retorna o valor, tá? Ele faz toda a robotização lá, e ele retorna o valor e depois coloca aqui, ó, sua palavra possui e o retorno ali, ou seja, sua palavra possui 20 resultados encontrados no Bing. E aqui eu tenho o Power Automate Desktop, né? Eu estou com ele no AVM, então por isso que eu consigo alternar. E aqui, qual foi o fluxo que eu criei aqui, tá? Então ele inicia o Microsoft Edge, tá? Ele está numa instância aqui do Windows. Ele inicia o Microsoft Edge entrando no site do Bing, tá? Então aqui primeiro eu tenho duas variáveis, a input e a output, ou seja, o que vem lá do Power Automate ele vai receber aqui, vai armazenar aqui, tá? Então ele entra no Bing, depois ele aguarda uns 5 segundinhos ali, que é o tempo de carregamento da página. Depois ele vai lá no campo do search, né, de procurar, e coloca, né, ele usa a digitação emulada, ou seja, ele coloca a informação que ele recebeu lá do chatbot. E aí depois eu envio um clique do mouse para clicar no campo, ele manda um enter, né, para executar a pesquisa. Depois ele aguarda ali uma parte da página carregar, que é a parte onde fala sobre a quantidade de resultados, ok? Depois ele pega esses resultados
armazena numa variável, pega esse texto, ele corta, porque eu não quero sobre, né, tantos resultados, eu quero só a quantidade de resultados mais a palavra resultados. Então eu faço um split do texto, depois eu armazeno em outra variável, né, coloco no output aqui, que é o que vai retornar lá para o fluxo, e depois ele fecha o navegador, tá? Fechou o navegador, ele retorna aqui, ele armazena o retorno nessa etapa de retorno por Virtual Agents, e aqui ele coloca, então, sua palavra possui X retornos, tá? Então a gente vai fazer o teste, eu vou voltar aqui para a tela de execução, né? Aqui é onde a gente consegue ver as execuções dos últimos 28 dias, tá? Vou dar um reload aqui, zerou, ok? Vou colocar aqui GPPB 2023, que é Global Power Platform Bootcamp, ok? E ele fala qual palavra deseja pesquisar. Então eu vou falar para ele que eu quero sobre a palavra Power Platform, tá? Power Platform. Ok? Então ele vai passar aqui para o próximo step, ele vai falar aqui, ó, aguarde um instante, estou pesquisando na minha base, só que aí agora ele vai chamar aqui o Power Automate. Ó, ele já está rodando aqui, e aqui na VM, basicamente em alguns instantes, a gente vai conseguir visualizar esse fluxo sendo executado. O time pode demorar um pouquinho, às vezes, pode demorar alguns segundos. Olha só, o navegador abriu, estou com a mão levantada aqui, não estou fazendo nada. Ele vai pegar aquela informação, a frase que eu coloquei, Power Platform, vai jogar aí no Bing, vai pesquisar, vai pegar a quantidade de resultados. Olha só, jogou ali, ó, Power Platform, estou com a mão aqui, hein? Estou com a mão aqui. Jogou, clicou, legal. Agora ele vai pegar ali a quantidade de resultados, devolver e fechar o navegador. E olha só que legal, como num passe de mágica, ele devolveu aqui, ó, sua palavra possui 56 milhões e 800 mil, né, se eu não me engano, resultados, tá? Então, ele, só para a gente entender a estrutura montada, a gente tem um chatbot, esse chatbot ele captura a informação, manda para o Power Automate, e o Power Automate ele pega essa informação, transforma numa variável e faz uma call com o Power Automate Desktop. O Power Automate Desktop entra no Bing, pega o resultado dessas informações, devolve para o Power Automate, que por sua vez o Power Automate devolve para o Virtual Agents o resultado, né? E o cliente, quem está mexendo, ele não sabe o que está por baixo dos panos. Então, muitas vezes você pode estar usando, por exemplo, o chat do seu banco pedindo um extrato, e esse chat ele está fazendo exatamente esse percurso, essa manobra, indo lá no sistema, pegando na mão isso, transformando em PDF, jogando para você, né? Mas, então, aqui a gente consegue ver na prática como a gente consegue unir o melhor dos dois mundos, né? E para finalizar, o Power Automate Desktop ele tem dois tipos duas formas que você consegue rodar ele, tá? O primeiro é o assistido e o segundo é o não assistido, tá? O assistido é como vocês viram na gravação, você consegue visualizar ele lá, clicando, né, fazendo as ações, você consegue visualizar as ações. Já o não assistido, você nem vê isso acontecendo porque ele faz em background, tá? Então, geralmente, a gente opta pelo assistido, porque a gente deixa numa VM rodando e tudo mais, certo? Então, essa foi a palestra de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado. Não se esqueçam de ir nos demais canais que está rolando o Bootcamp também. Tem muitos parceiros. Tem o Leonardo Russo, tem o Rudimar, tem o Eduardo Fernandes, tem o Daniel Petrin, Gustavo Moraes. Tem muita gente. Eu não vou conseguir citar todo mundo aqui, mas corre lá. Hoje é um dia totalmente destinado a esse Bootcamp, tá? É um momento de agregar muito conhecimento e
Não se esqueçam de avaliar, deixar o gostei, comentar e para a gente ter um feedback aí do que você achou dessa palestra, certo? No mais é isso, vou nessa, valeu e falou!